Como começar um vídeo? Não faço a mínima ideia, porque eu nunca fiz um vídeo. Mas eu queria conversar um pouco com vocês hoje sobre a neurodivergência do Sherlock Holmes, personagem criado pelo Arthur Conan Doyle em 1887, que apareceu pela primeira vez num livro chamado Um Estudo em Vermelho. E o personagem, Sherlock Holmes, ele, nos livros, é caracterizado como sendo uma pessoa extremamente excêntrica, com alto poder dedutivo de situações e alta inteligência social, digamos assim, de visão ao longo alcance de manipulações, mentiras, verdades, né? Fatores nesse sentido. E ele foi adaptado para televisão, para séries, filmes, de diversas formas. E aqui nesse vídeo eu queria destacar duas visões do Sherlock Holmes que apareceram na mídia nos últimos anos, que é a série da BBC, que chama Sherlock, e o filme de 2008, 2009, se eu não me engano, do Robert Downey Jr., onde ele interpreta o Sherlock Holmes. E é interessante notar como a neurodivergência se apresenta nessas duas visões do personagem fora dos livros, né? Como sendo fruto de talvez inspirações dos diretores, dos produtores, dos roteiristas, nesses traços neurodivergentes, e também pela fotografia da própria série e do próprio filme, que apresentam essa visão particular neurodivergente das situações onde o personagem se encontra, o Sherlock Holmes, onde ele tem uma visão muito diferente da usual que uma pessoa normal teria das situações, com vários zooms de câmera e aproximações, com detalhamentos mentais, frases que aparecem na tela. Isso é extremamente evidente nessas mídias. E eu queria destacar aqui uma cena do filme de 2008, 2009, do Sherlock Holmes, onde ele vai encontrar a noiva nesse caso, namorada nesse momento do filme, se eu não me engano, do Watson, e eles combinam de jantar, se conhecerem um jantar, e o Watson fica extremamente preocupado, porque ele sabe como o Sherlock se comporta em situações sociais, e de qualquer forma ele escolhe apresentá-la para ele, porque ele é amigo dele, né? Mas com um pé atrás de preocupação, como ele vai reagir com essa situação. E então eles combinam de ir nesse jantar, e aí que a coisa começa a ficar interessante. Vou passar a cena para vocês darem uma olhada, depois no decorrer da própria cena eu vou fazer algumas análises, mas depois eu vou comentar um pouco mais. E fiquem aí com a cena. A gravata, senhor. Diga-me, já consegui lidar naquela Holmes. Chegou cedo. Como de costume. Senhorita Mary Morstan. Ah, minha nossa. Muito prazer. Não sei por que ele demorou tanto para nos apresentar formalmente. Realmente. O prazer é meu. É realmente uma grande emoção conhecê-lo, Sr. Holmes. Já ouvi falar tanto do senhor. Eu tenho uma pilha de romances policiais em casa. Wick Collins, Poe... É verdade. Mas às vezes parece bastante inverossímil fazer tantas deduções a partir de pequenos detalhes. Mas isso não está correto. Na verdade, os pequenos detalhes são sempre os mais importantes. Bom... Pegue o Watson. É o que eu pretendo. E está vendo a bengala dele? Um raro tipo de pau rosa africano com uma lâmina de aço escondida. Foram concedidas apenas para alguns veteranos da guerra do Afeganistão, então presumo que seja um soldado condecorado. Forte, valente, que nasceu para ser um homem de ação. E asseado, como todo militar. Agora, verifico os seus bolsos.
Um canhoto de luta de boxe. Agora deduzo que ele goste de apostar. Eu ficaria de olho no seu dote se fosse você. Esse tempo já se foi. Acabou de passar. Custou o nosso aluguel mais de uma vez. Bom, com todo respeito, Sr. Holmes, o senhor conhece o John muito bem. Mas e quanto a um estranho? O que pode dizer sobre mim? Você? Não acho que seja... Eu não creio que seja. Não num jantar. Em outra ocasião. Eu insisto. Você insiste? Já conversamos sobre isso. A moça insiste. É preceptora. É, acertou. Isso, acertou. Podemos? Garçom? Seu aluno. Tem 8 anos. O Charlie tem 7, na verdade. Ah, é. Meio alto para a idade e sujou de tinta hoje. Tem tinta no meu rosto? Não tem nada errado com seu rosto. Há 2 gotas na sua orelha, na verdade. Essa tinta azul é quase impossível de sair. Um ato muito impetuoso do menino, mas você é experiente e não reagiu de forma brusca. E por isso a senhora para quem trabalha lhe emprestou essa gargantilha, pérolas orientais brilhantes, um rubi cristalino. Dificilmente joias de uma professora. Entretanto, a joia que não está usando nos conta bem mais. Holmes. Você foi noiva? O anel se foi, mas a pele mais clara onde ele estava sugere que passou algum tempo no exterior usando com orgulho. Isso até ficar sabendo de seu verdadeiro e também modesto valor. Então rompeu o noivado e voltou para a Inglaterra atrás de melhores candidatos. Um médico, talvez. Está correto em tudo, Sr. Holmes, exceto numa coisa. Eu não deixei. Ele morreu. Pois é, meu caro. Então, como vocês acabaram de presenciar, eu adoro essa cena porque ela dialoga muito com alguém que pode se considerar neurodivergente de várias formas. Porque você vê ali os sintomas nítidos de uma pessoa extremamente observadora, extremamente dedutiva, que usa essa dedução como forma de sobrevivência. E o que isso pode ocasionar em relações sociais normais, onde isso não é um pré-requisito. As pessoas não saem na rua observando e analisando cada aspecto das pessoas que estão em volta delas, para tentar descobrir alguma coisa a mais sobre elas que elas precisem saber antes. Isso é um mecanismo de sobrevivência, é uma forma de defesa, de controle, de saber como esperar, como as coisas vão acontecer. E não ser surpreendido. E essa cena demonstra muito bem isso, porque ela começa, né, com o Sherlock analisando todo o ambiente em volta dele, e existem vários barulhos, vários sons, e ele consegue analisar todos eles ao mesmo tempo, e chega uma hora em que são tantos barulhos e tantos sons que ele simplesmente fecha os olhos para tentar se acalmar e dispersar todos esses estímulos, depois de ter analisado tudo. E então chega o Watson com a noiva dele, né, a namorada dele, e aí que a coisa começa a ficar interessante e estranha ao mesmo tempo, porque a Mary, que é a noiva do Watson, ela sabe quem ele é. O Watson falou pra ela quem Sherlock Holmes é, como se ele não fosse conhecido, também pelo trabalho de detetive dele. E as coisas complicam, porque é nesse momento que você sabe que as coisas vão dar errado, porque o Sherlock Holmes deduz as coisas antes e ele adora impressionar as pessoas para aumentar o ego dele, com certeza. E a Mary começa a fazer perguntas para ele e ele começa a deduzir coisas sobre o Watson, e até o momento onde ela pergunta: e o que você pode deduzir sobre mim? Esse é o momento crucial, porque a partir do momento onde ela pede para ele deduzir coisas sobre ela, que a coisa começa a complicar. Porque ele não tem filtro.
Ele não possui nenhum tipo de filtro com relação a esses maneirismos sociais onde você deve falar ou não falar certas coisas dependendo da situação. Então ele simplesmente faz o que é pedido, ele analisa ela friamente, fazendo várias deduções certas sobre a vida dela, que ela é uma governanta, que ela era noiva por conta de uma marca no dedo, e ele deixa implícito de que de alguma forma ela se interessou pelo Watson, não porque ama ele, mas por outra razão. E acaba que a dedução do Sherlock, apesar de estar 85% correta, está incorreta no sentido de o marido dela ter falecido, e não porque ela era divorciada, ela era uma viúva. E então o resultado que a gente vê disso é simplesmente a namorada do Watson derramando vinho no Sherlock Holmes porque ele foi simplesmente muito babaca. Mas essa é a visão da coisa, da neurodivergência, desses indivíduos altamente funcionais que conseguem ter essas visões fora do comum, né, dedutivas, além do espectro, e que beneficia eles de alguma forma. Isso a gente vê muito na série do Sherlock Holmes, também da BBC, onde existe até essa citação que eu vou colocar agora para vocês. That's nice. I suppose he likes having all the same faces back together. Used to his Asperger's. So, you believe him about having the dog destroyed? No reason not to. Então aí vocês viram que, né, realmente existe alguma neurodivergência no Sherlock Holmes da BBC, ou pelo menos a sutileza dos roteiristas de pensarem na hipótese. Mas a análise dele é muito mais interessante quando a gente olha desse prisma, porque ele se diz um sociopata de alto funcionamento. E o que acontece com essa nomenclatura? Sociopatia é conhecida como um dos termos abrigados dentro do transtorno de personalidade antissocial. E ele diz isso diversas vezes durante a série, até quando, nessa cena, por exemplo... Mary, você está muito bonita. Obrigada. John, parabéns, é um homem de sorte. Obrigado. Ah, David, este é Sherlock. A gente já se conhece. Então, pode me dizer quais serão minhas tarefas como porteiro? Primeiro, vamos falar da Mary. Desculpe, o quê? Acho que sabe o quê. Vocês saíram por 2 anos. Faz tempo, agora só somos bons amigos. É verdade. Sempre que ela tuita, você responde em 5 minutos, independente da hora e do local. Eu suponho que tenha um alerta para o usuário dela. Em todas as fotos do Facebook do casal feliz, a Mary aparece no centro, John sempre parcialmente ou completamente excluído. Não pode dizer que por isso eu ainda tenho interesse na Mary. Foi voluntário para ser ombro amigo em não menos que 3 diferentes ocasiões. Tem algo a dizer em sua defesa? Daqui pra frente vai diminuir as visitas para um nível casual. Não mais que 3 eventos sociais planejados por ano e sempre na presença do John. Eu tenho seus detalhes, estarei monitorando. Todos têm razão sobre você. É um maldito psicopata. Sociopata altamente funcional. Com seu número de telefone. Entenderam? Né? Sou um sociopata de alto funcionamento com o seu número. Só que a visão da coisa, a hipótese que a gente pode mensurar ou pensar de qual o sentido disso, de ser, na verdade, não uma demonstração do transtorno de personalidade antissocial. Porque a gente vê que o Sherlock da série, ele não tem muitos amigos, ele é solitário, mas ele tem o Watson, ele dialoga bem com as pessoas, ele tem empatia por crianças e animais. Então, qual que é a sutileza que muitas vezes ele mesmo não está percebendo na série, mas que nós, por sermos espectadores e por estarmos vendo
de uma perspectiva de terceira pessoa, qual que é a questão que está faltando ali? Uma das hipóteses que alguns pesquisadores apontam é de uma comorbidade dentro do autismo que chama evasão patológica de demanda, ou EPD para os mais íntimos. E o que é evasão patológica de demanda? É uma comorbidade dentro do autismo que é caracterizada pela evasão, o próprio nome já é sugestivo, onde você tem uma necessidade, o indivíduo, de evitar, quando há muita pressão, muita ansiedade sobre alguma demanda específica, rotineira, corriqueira, de simplesmente fazer de tudo o possível para evitá-lo. Essa é basicamente a ideia da coisa, né? Da evitação de demanda. E você consegue ver isso na figura do Sherlock Holmes como sendo uma coisa evidente nele em diversos momentos na série. E isso é explicado pela pesquisa de uma senhora, de uma pesquisadora chamada Susan Williams, que foi a primeira, se eu não me engano, a abarcar essa concepção da evasão patológica de demanda. Vou colocar, se eu tiver errado o nome dela, eu vou colocar o nome certo na tela, onde ela disserta sobre a evasão patológica como sendo uma comorbidade dentro do autismo, como diversas outras, como o TDAH como transtorno de déficit de atenção né, o próprio TDAH, ou um TOC, ou ansiedade, depressão, entre outros. Mas essa comorbidade ela é especialmente interessante porque ela é uma porta, essa é a hipótese de alguns pesquisadores, para uma correlação com o transtorno de personalidade antissocial. E o que isso significa? Não quer dizer que são sinônimos, não são sinônimos. Transtorno de personalidade antissocial não tem nada a ver com espectro de neurodivergência, completamente. Só que a evasão patológica de demanda, na hipótese desses pesquisadores, em uma pesquisa que foi realizada, encontrou porcentagens assim bem grandes de sinais, características muito parecidas entre evasão patológica de demanda e transtorno de personalidade antissocial. E o que isso quer dizer? O indivíduo com evasão patológica de demanda, ao se portar de uma forma onde ele tenta evitar imensamente demandas corriqueiras do dia a dia, a gente pode citar vários exemplos, uma ansiedade para estudar para a prova, uma ansiedade para fazer tarefas domésticas, uma ansiedade para uma pressão para talvez uma pressão da sociedade mesmo, como entrar em um relacionamento, arrumar um emprego, estudar, como eu já mencionei. Essa necessidade dele se encaixar nesses aspectos faz com que ele adquira habilidades de manipulação. Ou seja, ele é muito mais a pessoa com neurodivergência dentro do espectro com a evasão patológica de demanda é muito mais suscetível a aprender a mentir, a manipular para evitar essas demandas decorrente dessa necessidade do que uma pessoa normalmente encaixada dentro dessa neurodivergência. E isso é evidente no personagem do Sherlock Holmes. Ele é uma pessoa neurodivergente dentro do espectro, muito provavelmente com TDAH e com evasão patológica de demanda. Entendeu? Entendido? Então, quando ele diz que ele é uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial de alto funcionamento, ele não é uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial. Ele é uma pessoa neurodivergente
com a evasão patológica de demanda, que permitiu ele, para evitar essas demandas, apresentar esse comportamento visto como babaca, de certa forma, ou fora do comum, ou com relação à própria teoria da mente, da própria empatia em si, de ter essa empatia para saber evitar as demandas que se seguem e simplesmente, né, utilizar desses artifícios para evitá-las. Isso é muito comum em pessoas com evasão patológica de demanda. É um mecanismo comum você olhar para o Sherlock da série e até para o Sherlock do próprio filme e olhar para pessoas neurodivergentes com evasão patológica de demanda que têm as mesmas características, os mesmos sinais, as mesmas características. Ou seja, essa é uma explicação, talvez uma hipótese do porquê ele é dessa forma, e isso é embasado por várias pesquisas. Eu vou deixar nos comentários aí algumas pesquisas atestando isso. E é muito interessante, eu digo que todos vocês consigam dar uma olhada para ver e analisar a ideia, ver como é que isso é possível. E é isso, basicamente. Deixo vocês com esse primeiro vídeo extremamente improvisado, mas que eu estava com uma coceira para fazer há algum tempo já. E espero que vocês tenham gostado. Talvez eu faça um remake dele no futuro, porque muito provavelmente eu não vou gostar dele, eu sou extremamente perfeccionista. E é isso, basicamente. Muito obrigado pela audiência de vocês e valeu!